No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, onde exploramos as diversas áreas do conhecimento farmacêutico e avanços da ciência e tecnologia. Eu sou Ulisses Figueiredo Sá, sou radiofarmacêutico e vice-coordenador do Grupo Técnico de Trabalho de Radiofármacos no CRF São Paulo. Hoje temos um episódio muito especial sobre a produção de radiofármacos na indústria farmacêutica. Para nos ajudar a entender esse processo complexo e fascinante, temos dois convidados com muita experiência na área, Dr. Wengler Santos e a doutora Ana Lúcia Renzi, especialistas em radiofarmácia que atuam como radiofarmacêuticos na indústria de medicamentos. Bem-vindos, Dr. Wengler e doutora Ana Lúcia. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho aí dos meus conhecimentos com vocês. Olá, pessoal. Obrigado, Ulisses. Estou muito feliz em participar desse podcast e compartilhar com vocês um pouquinho sobre o mundo dos radiofármacos. Ok, vamos mergulhar então nesse tema tão importante e descobrir como esses medicamentos são produzidos e utilizados na medicina. Então, vamos começar. Dr. Wengler, poderia nos explicar brevemente o que é um radiofármaco e qual é a sua importância na medicina? Claro, Ulisses. Os radiofármacos, eles são medicamentos utilizados em medicina nuclear, constituídos por uma combinação de um elemento não radioativo e também um elemento radioativo, que também pode ser chamado de radionuclídeo. Os radiofármacos são essenciais para a medicina, pois permitem o diagnóstico e tratamento de diversas doenças. São amplamente utilizados para a aquisição de imagens médicas, para a detecção de anomalias e, a depender do elemento radioativo empregado, ele também pode ser utilizado para fins terapêuticos. Bacana, Wengler. Então, vamos agora para a doutora Ana Lúcia. Doutora Ana, quais são as diferenças entre a produção de fármacos e radiofármacos? Então, Ulisses, a diferença da produção de um medicamento convencional, para um medicamento radiofármaco é muito grande. Apesar da legislação da Anvisa, a RDC 658, que dispõe sobre as boas práticas de fabricação de medicamentos, serve tanto para o medicamento convencional como para o medicamento radiofármaco, a Anvisa também publicou uma instrução normativa específica para radiofármacos, justamente para a gente ter um norte aí de como seguir, justamente porque a produção é bem diferente. Mas respondendo, a sua pergunta sobre as diferenças, eu vou falar um pouquinho da produção de radiofármacos, que, assim, o que é um radiofármaco, É um medicamento que tem em sua composição um elemento radioativo flúor 18, falando especificamente do medicamento que contém esse radioisótopo flúor 18. Ele tem uma meia-vida de aproximadamente 2 horas, que como exemplo são o fluodesoxiglicose 18F, mais conhecido como FDG. A gente tem também o amespro, fluornicotinamida 18F, que é mais conhecido também como PSMA, dentre outros, Então, basicamente, o radiofármaco é um medicamento que tem sua forma farmacêutica líquida, administrada intravenosa. Então, dessa forma, ele entra nas premissas de produção de medicamento estéril, ou seja, além de ter sua particularidade radioativa, sua molécula radioativa, ele tem um tempo de meia-vida curto, que é de aproximadamente 2 horas, e além disso, ele também é estéril, Então, devendo trazer toda a segurança e qualidade de um medicamento estéril exige, Que, querendo ou não, ele vai estar sendo ali administrado na veia do paciente. Então, por ser um medicamento radioativo e estéril, a estrutura de uma fábrica é totalmente adaptada para a produção de estéreis e também para trabalhar com essa radiação, com essas moléculas radioativas. Então, o laboratório de produção fica em uma área classificada, ele tem que ser dentro de uma área classificada. A gente tem uma anticâmara, de paramentação. Dentro do laboratório, a gente tem diferenciais de pressão, tem equipamentos totalmente particulares, de uma indústria de radiofármacos, como, por exemplo, os módulos de síntese e as hot cells, que são células quentes, que são utilizadas para proteger o operador da radiação.
E também tem as hot cells de invase, né? Que também tem uma classificação de área ali, grau A. Então, a produção, síntese dele é totalmente automatizada, acontecendo dentro de hot cells para proteger os operadores da exposição à radiação. Toda a síntese leva, em média, 30 minutos. Isso eu estou falando particularmente do FDG, tá? E após isso, acontece o invase, também dentro de uma outra hot cell, que é grau A. O controle de qualidade leva em torno de 1 hora. E uma de suas particularidades é que a expedição desse radiofármaco, ela já está acontecendo quando ainda está acontecendo o controle de qualidade, né? Então, essa é uma particularidade dos radiofármacos de meia-vida curta. A liberação do lote desse radiofármaco se dá através de uma senha, que é enviada junto no certificado de análise, né? Então, o cliente lá na clínica, no hospital, vai receber o certificado de análise com uma senha. Essa senha é específica para o lote daquele radiofármaco e só assim ele vai conseguir utilizar esse radiofármaco após a liberação pelo controle de qualidade. E, além disso, a fábrica conta com medidores de radiação nas salas e também medidores de contaminação. Sendo assim, o operador se paramenta no vestiário para não levar contaminação microbiológica para dentro da área produtiva, e quando ele sai da área produtiva, ele se monitora para que não aconteça de levar a radiação para fora da área produtiva, né? Para não acontecer uma exposição às pessoas que estão ali fora da área produtiva. Então, é bem complexo ali a produção do radiofármaco. Ok, Ana, é bem interessante. Realmente, essa parte, o radiofármaco é um medicamento que contém na sua estrutura um isótopo radioativo. E esses isótopos radioativos, como você falou, têm meias-vidas curtas, como no caso, por exemplo, em 2 horas. Eu acho que essa realmente é um grande diferencial da indústria convencional de medicamentos para a indústria de radiofármacos. Eu acho que os processos em radiofármacos são muito mais rápidos, tem que acontecer em um tempo muito mais curto que o da indústria convencional. Mas muito obrigado pela contribuição, Ana. Aproveitando que a doutora Ana falou sobre isótopos radioativos, radioisótopos, eu queria entender um pouquinho mais, doutor Wengler, o que é um ciclotron? Certo. Um ciclotron, ele é um equipamento utilizado para a produção de radionuclídeos, que são os compostos radioativos essenciais na composição dos radiofármacos. O ciclotron, ele acelera partículas subatômicas, como por exemplo os prótons, e as direciona para colidir com um alvo específico, geralmente feito de um material estável. Essa colisão transforma o material em um radionuclídeo, que posteriormente pode ser utilizado na síntese de radiofármacos. Ok, doutor Wengler, a doutora Ana, na resposta anterior, comentou um pouquinho sobre as hot cells. Me explica, por favor, o que é uma hot cell? Bem, uma hot cell ela é uma câmara blindada utilizada na radiofarmácia para manipular materiais radioativos de forma segura. Dentro da hot cell, os radionuclídeos produzidos, como por exemplo os provenientes de um ciclotron, eles são manuseados e processados para a produção de radiofármacos. Essa câmara ela é equipada com barreiras de proteção compostas por chumbo ou vidro de alta densidade, que impedem a exposição do manipulador à radiação. Então, essas hot cells ela vai servir ali como uma barreira de proteção, né, entre o material radioativo que está aí emitindo a radiação e os manipuladores, né, as pessoas que estão ali atuando na rotina para a produção desse radiofármaco. Além disso, esses equipamentos eles possuem um sistema de controle remoto, como, por exemplo, telemanipuladores, né, para o manuseio desses materiais, que realmente são aqueles braços mecânicos que a gente acaba vendo aí em filmes, o que faz extremamente necessário para garantir a segurança dos profissionais que estão trabalhando com a manipulação desses elementos radioativos. Obrigado pela resposta, Wengler. Eu queria perguntar agora para a doutora Ana Lúcia, quais são as etapas críticas na síntese de um radiofármaco? Oi, Ulisses. Então, eu costumo falar que a síntese, as etapas críticas de uma síntese de um radiofármaco praticamente é a síntese inteira, né? Porque, assim, se acontece algum desvio durante a síntese, a gente pode perder o lote, né, desse radiofármaco, ou pode ter um rendimento muito baixo e não conseguir atender integralmente todos os nossos clientes, tendo que fazer um novo lote de radiofármaco para atendimento integral desses
clientes nossos, né? Então, assim, não tem uma parte que é mais crítica e outra não, né? Eu acho que toda a síntese é muito crítica em se tratando de síntese de radiofármaco. E, Dr. Wengler, quais são os desafios mais comuns enfrentados durante a produção de um radiofármaco? Bem, Dr. Ulisses, a produção de radiofármacos ela enfrenta desafios significativos devido à curta meia-vida dos radionuclídeos e também ao manuseio seguro desses materiais. Muitos radionuclídeos utilizados ele têm uma meia-vida muito curta, o que significa que eles perdem rapidamente a sua atividade radioativa, exigindo que a sua produção, o processamento e a distribuição ocorram em um tempo extremamente limitado. Essa característica, né, dos radiofármacos exige que as operações sejam altamente eficientes e sincronizadas, desde a produção até a sua utilização, para garantir que o radiofármaco seja administrado enquanto ainda é eficaz. Além disso, o manuseio seguro desses materiais é crucial, minimizando a exposição dos envolvidos durante todo o processo, reduzindo os riscos de contaminação e garantindo que tudo ocorra dentro das rigorosas normas de segurança. Doutora Ana Lúcia, como a indústria garante a qualidade e a segurança dos radiofármacos produzidos? A indústria farmacêutica, né, a indústria de radiofármaco, ela tem que garantir a qualidade e a segurança desses radiofármacos para os pacientes desde o projeto da fábrica, né? Então, ali, desde a qualificação das utilidades, como a HVAC, desde a parte de validação dos processos, né? Principalmente ali porque, principalmente quando se fala em radiofármaco de meia-vida curta, como os radiofármacos que utilizam o radioisótopo flúor 18, eles são produzidos através de invase asséptico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as validações, né, de processos, de carga microbiológica, a validação do invase asséptico em si, né, que a gente chama de média-fio, para que realmente seja feita essa garantia da qualidade mesmo dos radiofármacos. Então, tem todo o processo de controle de qualidade, onde a gente faz os testes de pureza química, a detecção dos solventes residuais, o tempo de meia-vida, tem os testes de endotoxinas bacterianas, né, que é um teste microbiológico, tem um teste de ponto de bolha, tem o teste de esterilidade. Então, a gente tem que garantir que todos esses testes passaram no controle de qualidade. Além disso, a gente tem que ter também os ambientes controlados, né, com a classificação das áreas, como eu disse anteriormente, o laboratório é uma área classificada, né, dentro da hot cell de invase também é um ambiente com classificação grau A. Tem os equipamentos também que devem ser muito bem qualificados periodicamente, como as hot cells, os módulos de síntese. E até durante a expedição do radiofármaco, a gente monitora toda essa cadeia do radiofármaco, desde quando sai da fábrica até quando chega no cliente final, né? Então, essas práticas e procedimentos são essenciais para garantir que os radiofármacos sejam seguros e eficazes para os pacientes, minimizando os riscos e maximizando os benefícios das terapias baseadas em radiação. Interessante, Ana. E você comentando sobre esses processos de radioisótopos com meia-vidas mais curtas, explica para o pessoal como que fica o teste de esterilidade, por exemplo? Então, Ulisses, o teste de esterilidade, ele é um teste obrigatório, tá, para fazer, né, para a gente produzir os radiofármacos dentro do controle de qualidade, porém ele não é um teste obrigatório para liberação do lote. Por quê? O teste de esterilidade demora 14 dias para que a gente tenha um resultado, né? Então, o radiofármaco, ele é liberado, o controle de qualidade dele demora 1 hora e meia no máximo, né? E aí, quando chega ali na clínica, a clínica já tem que utilizar esse radiofármaco porque o tempo de meia-vida dele é muito curto. Então, o teste de esterilidade é feito, é obrigatório para radiofármacos, porém ele não é um item obrigatório para a liberação do lote. A gente consegue liberar o lote do radiofármaco somente com os outros testes, né, de controle de qualidade, e o teste de esterilidade, o resultado do teste de esterilidade só é dado depois dos 14 dias.
Obrigado, Ana. E aproveitando essa questão toda de radioisótopos e meias-vidas mais curtas, Dr. Wengler, como que funciona o prazo de validade de um radiofármaco? Doutor Ulisses, o prazo de validade de um radiofármaco ele é determinado principalmente pela meia-vida do radionuclídeo que ele contém, ou seja, o tempo necessário para que a metade da atividade radioativa original do elemento decaia. Então, se a gente for comparar com um medicamento, né, convencional, temos aí radiofármacos com um tempo de meia-vida, né, de 2 horas, o que vai impactar diretamente na estabilidade desse medicamento, e pode ser que um produto, a partir do momento que ele seja produzido até o seu tempo de validade, aí tenha um prazo de 12 horas. Então, a gente produzindo aí um medicamento por volta da 1h da manhã, quando for 1h da tarde, a gente já teria aí esse medicamento perdendo a sua validade. Essa é uma das características aí do radiofármaco, quando comparado com medicamentos convencionais. E à medida que esse radionuclídeo decai, a eficácia desse radiofármaco ele vai diminuindo, o que limita o período em que ele pode ser utilizado de forma segura e eficaz para a sua finalidade. Esse prazo de validade é, portanto, muito curto para a maioria desses radiofármacos, variando de minutos ou algumas horas ou dias, que tudo vai depender do radioisótopo, né, do radionuclídeo específico que está sendo utilizado na composição desse radiofármaco. Bem interessante, hein, Wengler. Acho que a gente está batendo bastante nessa tecla de meia-vida, de radioisótopos, vida curta, ultra curta. Doutora Ana, você pode nos falar um pouco sobre a importância da regulação e dos controles de qualidade na produção de radiofármacos? Claro, Liz. Posso sim. Então, como eu já tinha falado anteriormente, né, o controle de qualidade dos radiofármacos, principalmente os radiofármacos de meia-vida curta, o controle é muito dinâmico. Ele demora todo o controle praticamente 1 hora. Então, assim, é fundamental que esse controle seja feito muito seja muito bem elaborado e feito de uma forma segura, né? Para que traga a segurança para os pacientes, principalmente por ser um medicamento intravenoso, estéril. Os testes de controle de qualidade microbiológicos, como, por exemplo, a detecção de endotoxinas e o ponto de bolha, que são testes que são utilizados para a liberação do lote, são fundamentais para trazer a segurança para o paciente. Além disso, né, para que a indústria esteja em conformidade regulatória perante as normas da Anvisa. Então, assim, em resumo, a regulação e os controles de qualidade são fundamentais para assegurar que os radiofármacos sejam produzidos e utilizados de forma segura, eficaz e consistente. Então, todos esses processos protegem tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde e garantem que os produtos atendam aos altos padrões exigidos para o diagnóstico e tratamentos médicos. Dr. Wengler, nós já temos alguns radiofármacos consolidados no Brasil, enfim, registrados, notificados. E como que a pesquisa e o desenvolvimento impactam na produção de novos radiofármacos? Dr. Ulisses, a pesquisa e o desenvolvimento eles vão impactar diretamente a produção de novos radiofármacos ao possibilitar a identificação de alvos biológicos específicos, a criação e a otimização de compostos químicos mais eficazes e também o aprimoramento de tecnologias de produção que vão nos permitir produzir esses radiofármacos em larga escala. Além disso, o PID ele permite a condução de ensaios clínicos que garantem a segurança e a eficácia dos radiofármacos, além de fomentar uma inovação contínua, resultando em tratamentos mais eficazes, específicos e personalizados à necessidade de cada paciente. Doutora Ana Lúcia, e qual é o futuro da produção de radiofármacos? E quais as inovações que podemos esperar para os próximos anos? O futuro da produção de radiofármacos está sendo moldado por uma combinação de avanços tecnológicos, inovações científicas e uma crescente demanda por terapias mais precisas e eficazes. Uma das principais inovações e tendências que podemos esperar, né, para os próximos anos são melhorias, né, nos equipamentos, por exemplo, nos cíclotros para aumentar a capacidade produtiva, melhorias nos geradores dos radioisótopos também. E se falando de desenvolvimento de novos radiofármacos, a gente pode falar aí em radiofármacos personalizados, né?
E com isso, o termo teranóstico, né, que é o que é um radiofármaco que é utilizado tanto para diagnóstico como para terapia. E como um exemplo desse radiofármaco, a gente tem o PSMA-18F, né, que é utilizado para diagnóstico de câncer de próstata, e o PSMA marcado com lutécio, que é utilizado para terapia. Então, por isso que é chamado aí como teranóstico. Né, a gente tem uma linha também bem grande ali dentro da neurologia, com novos radiofármacos também. Então, essas inovações, elas prometem não apenas aprimorar a eficácia e a segurança dos radiofármacos, mas também expandir seu uso e acessibilidade, levando aos melhores resultados para os pacientes e um impacto positivo na prática clínica e na pesquisa médica. Muito obrigado, doutor Wenger, doutora Ana Lúcia, por compartilhar seu conhecimento e insights sobre esse tema tão importante. Foi uma conversa extremamente informativa. Agradeço pelo convite, doutor Ulisses. Foi um prazer poder contribuir aí um pouquinho, né, com os meus conhecimentos e esclarecimentos relacionados a essa área tão importante, né, como é a radiofarmácia. Eu que agradeço, Ulisses. Muito obrigada. Foi um prazer participar e levar um pouquinho de conhecimento sobre o mundo dos radiofármacos aí para vocês. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. E a você, ouvinte, obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Farmácia em Dia.